No verão de 1984, na cidade de Paulding, estado de Nova York, Estados Unidos, Andy saiu com seu amigo de barco para passear pelo lago Whaley. A dupla partiu da margem do lago por volta das 8h30 da noite em um pequeno barco de alumínio movido a um motor elétrico. O céu estava limpo e era possível ver várias atividades no céu, como aviões passando, fogos de artifício ao longe, e também era possível ouvir as pessoas se divertindo nas margens do lago. Depois de cerca de 20 minutos de passeio, a dupla estava cada um olhando em uma direção diferente, quando Andy viu um holofote examinando os trilhos da ferrovia que passava próximo à margem do lago. Ele conta que esta luz parecia estar procurando por algo e estava a menos de 60 metros de distância deles. Seu amigo riu quando Andy lhe avisou para olhar a luz e disse que não conseguia ver nada. Apenas alguns minutos depois, a luz voltou e desta vez Andy avisou seu amigo a tempo de ele também presenciar o fenômeno. Os dois buscavam por som de helicóptero ou de alguma aeronave, mas não havia nenhum som deste tipo. Além disso, apesar de ficar claro de que a luz estava vindo do alto, eles não conseguiam ver a fonte daquela luz. De repente, a luz desapareceu e foi neste momento que a dupla de amigos ficaram assustados. Os dois dirigiram o barco então em direção a uma ilha ao norte. Passando da ilha, eles viram novamente uma luz brilhante e trêmula saindo do meio das árvores onde ficavam os trilhos do trem nas margens do lago. Andy se recorda de dizer ao amigo que na verdade era só um trem. Mas novamente os dois ficaram intrigados, pois não havia som e a estranha luz de repente parou na beira dos trilhos, bem próximo à água. A essa altura a dupla estava com medo, mas ao mesmo tempo curiosos, e decidiram então ir em direção à luz para averiguar do que se tratava. Enquanto se deslocavam, a luz começou a ir em direção a eles. Quando se deram conta, Andy e seu amigo recuaram. A luz então também voltou ao seu ponto original. Andy conta que a luz era extremamente brilhante, como uma bola de fogo branca esvoaçada, e ficava se mexendo, mas sem se deslocar. A dupla foi em direção à luz e recuou algumas vezes, e em todas as oportunidades a luz sempre fazia o mesmo movimento, de ir em direção ao barco quando eles se aproximavam e de recuar quando eles recuavam. Até que finalmente Andy e seu amigo decidiram ir até o final. Eles então partiram em direção à luz decididos, e assim o fizeram. Até que quando estavam bem próximos, a luz fez a volta rapidamente em seu barco e eles a perderam de vista. De repente, Andy viu um feixe de luz iluminar seu amigo, ao mesmo tempo em que sentia um forte calor nas costas. Foi quando seu amigo o avisou que o objeto estava logo atrás dele, a cerca de 4 metros de distância. O objeto estava voando a alguns metros acima da água, pairando e emitindo aquele feixe de luz em direção à dupla. Seu amigo contou posteriormente que, quando a luz o iluminou, ele sentiu como se todas as moléculas de seu corpo estivessem vibrando. Depois de alguns minutos, a luz se distanciou do barco e desapareceu de vista. Os dois amigos resolveram então encerrar o passeio e voltar para casa. Durante o trajeto de volta, eles debatiam sobre como ninguém mais havia visto aquela luz, pois todas as pessoas da margem do lago, que estavam ligeiramente distantes, mas que ainda assim poderiam ter visto o fenômeno, simplesmente agiam como se nada tivesse acontecido. Além disso, em determinado momento de sua experiência, eles chegaram a gritar, e mesmo assim, aparentemente, ninguém havia notado. Quando chegaram em casa, eles verificaram que era por volta da meia-noite, sendo que todo o seu passeio deveria ter durado no máximo 90 minutos. Então eles deveriam estar em casa por volta das 10 da noite e não muito mais tarde que isso. Andy e seu amigo não mais falaram sobre o assunto e até perderam contato com o passar dos anos. Em 2006, eles voltaram a se falar e relembraram o incidente, e eles ainda guardavam todos os detalhes do que lhes havia acontecido.
Seu amigo tinha a certeza de que eles tiveram um lapso de tempo, que algo ocorreu naquelas 2 horas perdidas e que estes fatos estavam ocultos em suas memórias. Porém, apesar disso, Andy e seu amigo nunca buscaram uma hipnose para tentar descobrir mais detalhes daquela noite, mesmo que isso tivesse passado pela cabeça de ambos em alguns momentos durante todos aqueles anos. Neste caso, temos um incidente que provavelmente resultou em abdução, pois não haveria motivo para eles terem perdido 2 horas de suas memórias. Se fossem apenas 30 minutos, por exemplo, poderia até se dizer que isso era uma margem de erro nos horários bem aceitável. Porém, 2 horas é muito tempo para considerar que eles tenham se confundido nos horários. O que mais chama a atenção também neste incidente é o comportamento da luz, que provavelmente era uma nave. Ela repetia os movimentos do barco, recuando quando o barco recuava e avançando quando o mesmo avançava, o que em um primeiro momento dá a impressão de que eles estavam diante de algum tipo de fenômeno da natureza que pudesse estar os confundindo. Mas no momento em que o objeto emite um feixe de luz em direção a eles, fica claro que não se tratava de um fenômeno natural. Outro fator intrigante é a sensação de que seu corpo estava vibrando quando em contato com a luz. Da mesma forma, a sensação de queimação que Andy sentiu. Ambas as descrições são bem compatíveis com vários outros relatos ufológicos. Podemos supor que esta luz, provavelmente usada para a abdução, exerce algum tipo de força no corpo da testemunha, causando esta sensação de vibração. A sensação de queimação é outra que também é bem frequente, e inclusive há vários casos em que as testemunhas acabam se ferindo em decorrência desse tipo de luz. Em relação a eles nunca terem procurado saber mais detalhes sobre o que aconteceu em seu tempo perdido, é algo extremamente recorrente. Aliás, podemos supor inclusive que provavelmente a maioria dos contactados que perceberam algum tipo de alteração que os indica que foram abduzidos, mas que não lembram de nada, não procuram nenhum tipo de grupo ufológico ou serviço que possa lhes propiciar uma hipnose para lembrarem do tempo perdido. Muitos não o fazem justamente por medo, por não quererem lembrar do incidente e simplesmente deixar que aquela experiência permaneça esquecida em suas memórias. Já outros simplesmente não sabem onde procurar ou quem chamar nestes casos, tendo em vista que a ufologia é algo distante das pessoas que não estão envolvidas neste meio. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.